E aí, pessoal, meu nome é Sabrina e eu sou responsável pelos vídeos de filosofia aqui do canal da Integração. No vídeo de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre o que é o método socrático, que tanto se fala, né? Então, vamos entender o que é. Na Grécia Antiga, especialmente em Atenas, existia um lugar famoso chamado Ágora. Então, não era só um lugarzinho para mercadores ali que vendiam seus produtos, o vinho e peixes e esse tipo de coisa. Ele era um centro político, né, e social. Então, era uma praça onde as pessoas se reuniam e era onde acontecia algumas apresentações, né? Então, às vezes os filósofos também apareciam, né, para discutir ideias, fazer perguntas e provocar as pessoas. Então, imaginem um lugar onde as pessoas conseguiam se sentar, assim, em círculo, tinha, tipo, umas arquibancadas, as pessoas conseguiam sentar ali e escutar o que alguém estava falando ali. Às vezes um filósofo ia dar algum tipo de aula ou alguma coisa assim, e aí as pessoas escutavam, ou só, né, tinha algum filósofo ali parando as pessoas para fazer perguntas. Quem mais fazia isso era Sócrates, é claro, né? Então ele foi o mestre nisso, né? Ele não escrevia nada. Então Sócrates não tem nada por escrito. Tudo o que ele fazia era de maneira dialética, usando a dialética. E aí, como o que é isso? O que é dialética? É isso, é você chegar com alguém, conversar, trocar uma ideia, né, ali, trocar experiências e conhecimento. Então, é isso que é a dialética. Então, ele fazia isso. Ele não tinha nada escrito. Quem escrevia coisas relacionadas a ele era seu discípulo, Platão. E então, às vezes, por um tempo, existiu a teoria da conspiração de que Sócrates nem existia. Só que, na verdade, existem muitos registros, né, sobre ele. Não só da parte de Platão, mas de pessoas que viviam naquela época e viam ele por lá, né? Então, Sócrates, ele preferia parar as pessoas ali no meio do caminho e perguntar coisas como o que é a justiça, né? O que é a verdade? Será que você realmente sabe elaborar e sustentar aquilo que você está falando? Você realmente acredita no que você está falando? Então, eu acho que era um jeito de irritar as pessoas também. E irritou, não é à toa que o governo se irritou com a maneira com que ele trazia críticas, né, ali pro povo. Então ele fazia as pessoas pensarem, ele parava as pessoas ali na praça e fazia elas refletir sobre o governo, sobre como as coisas estavam acontecendo. E o governo não gostou nada disso, né? Tanto é que Sócrates foi sentenciado, né? Levaram para ele uma escolha, né? Ou ele parava com esse comportamento e se adequava às regras, né, daquele governo, ou então ele beberia veneno e morreria. Sócrates preferiu beber veneno e morrer do que se curvar às regras do governo da época, né? Então ele bebeu cicuta e morreu. Então esse foi o fim de Sócrates. Mas estamos falando sobre o método socrático, né? Então esse método era também chamado de maiêutica, né? Então é a arte de fazer nascer ideias. Era basicamente constranger o interlocutor até que ele percebesse que, na verdade, não sabia exatamente do que ele mesmo estava falando. Então, o Platão, como eu já disse, que era discípulo de Sócrates, ele meio que herdou essa mania do diálogo, de ser o mestre, né? Mas ele organizou de uma maneira melhor ali, né? E fundou uma academia. Aristóteles, então, chegou depois, e Aristóteles era discípulo de Platão daí, né? Então, Sócrates foi mestre de Platão, que foi mestre de Aristóteles. Depois que Platão fundou a academia, né, Aristóteles chegou e mudou novamente esse sistema, né? Ele preferia dar lições caminhando. Então,
Por isso a escola ali, do Aristóteles se chamava peripatética, né? Então a escola peripatética fazia isso, eles trocavam uma ideia, ali conversavam, sempre caminhando, né? Vocês vão ver que é muito comum que alguns filósofos saíssem para caminhar, para pensar melhor, né? Então, além disso, também existiam os sofistas naquela época, né, que cobravam para ensinar retórica, né? Retórica e convencer qualquer um de qualquer coisa. Então, os sofistas faziam isso. Eles tentavam te convencer de uma coisa, mesmo que essa coisa não fosse verdade. O que importava não era ali a verdade dos fatos 100% concretos, não era isso. Era retórica. Era a arte de convencer alguém de alguma coisa, de falar uma coisa tão bem falada ao ponto de convencer alguém de qualquer coisa, né? Então, os sofistas faziam isso. Então, para resumir, né, o costume de ir às praças para discutir filosofia nasceu porque a cidade era o palco central ali da vida da época. E a filosofia grega, ela era vista como uma prática viva, né? Não uma coisa trancada em bibliotecas. Então, ela era uma coisa que acontecia ali entre as pessoas. Então, os filósofos iam conversar com o povo e fazer questionamentos e, enfim, coisa que com o tempo começou a ficar um pouco enclausurado na biblioteca, né, na academia. Então, um dos pontos do método socrático era o uso da ironia. Então, não a ironia num sentido de tipo, de brincadeirinha, de piadinha, mas de fingir ignorância, fingir que não sabia nada daquilo ali pra ficar perguntando. Então, mesmo que você soubesse de uma coisa, você vai ficar perguntando pra pessoa ir respondendo, começar a se contradizer e começar a perceber que talvez ela não saiba de tudo que está falando. Então, no fim, quando a pessoa perceber que não sabia tanto quanto achava que sabia, então a pessoa ia ficar perguntando, até chegar, né, perceber que realmente não sabia tão a fundo sobre aquilo que ela mesma estava falando. Isso era para estimular o pensamento crítico, né, na pessoa. Então isso é muito utilizado, né, até hoje em dia, porque às vezes você pode dizer que gosta ou não gosta de algo, mas para a filosofia você precisa elaborar por quê, né, o porquê das coisas. E é bom exercer, né, é bom exercitar, né, o pensamento crítico. Então, quando alguém chega para nós falando alguma coisa negativa, eu não gosto. Vamos dar um exemplo assim. Eu não gosto de filme X lá. Não gosto de tal filme. Aí você pergunta por quê? É porque acontece isso. Mas por que isso é ruim, né? Claro que a gente aqui tá falando de uma opinião pessoal, de um gosto sobre algo, mas é só um pequeno exemplo. Agora, quando um discurso de alguém se torna problemático, é bom perguntar, tá, mas por que você pensa isso? Aí a pessoa vai te dar uma resposta. Aí você vai perguntar, tá, mas e por que essa é a sua resposta? Por que isso te incomoda tanto? E aí você vai e vai perguntar, e a pessoa uma hora não vai mais saber te responder, porque ela não sabe por que ela realmente pensa aquilo. Então, é legal fazer esse exercício, né, de irritar as pessoas, igual Sócrates fazia, mas que também é muito importante pra gente exercer o pensamento crítico, né. Então aqui está o método socrático, né, pelo menos uma pincelada sobre o que é o método socrático. Claro que se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários e eu estarei respondendo em próximos vídeos e podemos aprofundar ainda mais, tá? Então deixa like nos vídeos, se inscreve aqui no canal da Integração e eu vou ficar por aqui. Tchau!